Bom dia a todos. Estou falando? Estão me ouvindo? Então, agora. Eu gostaria de agradecer a organização pelo convite. É uma honra estar aqui. Eu vi a senhora falando que veio para aprender. Né? A senhora veio para trocar, porque com certeza alguém com a sua idade tem muito mais para nos ensinar do que para aprender. Vou começar, antes de eu começar a minha palestra, eu vou chamar o Dr. Rui, porque eu entendo que as nossas palestras elas são sequências. Né? A gente está aqui para falar do mesmo tema e uma palestra vai complementando a outra. Ontem a gente ficou com uma dúvida e aí o Dr. Rui vai vir aqui para esclarecer para a gente, tá bom? Vem, doutor. Porque ontem a gente teve um embate aqui, as pessoas falaram é uma briga. Obrigado. Olha, eu acho muito importante a gente deixar algumas coisas claras, porque eu não sou advogado, ela é advogada, eu sou especialista em vigilância sanitária e fui diretor da Vigilância do Estado de São Paulo durante 8 anos na área de serviço de saúde. E a gente tem visto tanto absurdo, a gente tem discutido tanto, porque, assim, essa proibição do uso do ozônio para quem não seja na área de estética ou odonto, não tem respaldo legal. A lei que configura as infrações de origem sanitária é a Lei 6437, de 1977. E eu rasgo meus diplomas se vocês me mostrarem aonde que está escrito que um produto não pode ser usado de forma diferente como ele está registrado. Tá? Então, assim, infelizmente, a Anvisa, há muito tempo, ela já deveria ter normatizado o uso off-label de um equipamento. A partir do momento que você usa um equipamento de uma forma diversa daquela que ela está registrada, a responsabilidade é toda sua, mas ninguém pode te proibir de fazer isso. A única coisa que está proibida realmente pela Anvisa, de uma forma bastante clara, é a autoemoterapia, seja ela maior ou menor. Saiu disso, ninguém vai... Eu nunca vi alguém me mostrar, olha, você não pode fazer ozônio auricular, você não pode fazer ozônio retal. Isso tudo precisa, e eu estou fazendo um movimento pelo Brasil inteiro disso, a gente precisa começar a questionar. Existe um princípio constitucional, que eu vou entrar na sua área, que é o princípio da tipificação. É tipo, aonde que está escrito que eu não posso? Se não tiver escrito, sinto muito. E isso tem que começar a ser cobrado, porque as pessoas têm que começar a ter responsabilidade, principalmente fiscal de Anvisa, tá? Fiscal de vigilância sanitária local, que faz absurdos a ponto de interditar um aparelho e falar assim, eu só vou te devolver o aparelho se você me dá um recibo de venda para um dentista, pelo amor de Deus. Tá? Então, isso é uma loucura. Boa palestra. Devolvi para ele os 5 minutos que eu tomei da palestra dele. Tá pago. Então, de formação, eu sou enfermeira, sou ozonioterapeuta, especialista em ozonioterapia, fui habilitada pela BNOS, depois fiz pós-graduação, fiz especialização. Sou especialista em saúde da família, então atuei na saúde da família durante muitos anos, hoje estou na parte administrativa. Depois de mais de 10 anos na saúde, eu fui fazer direito e fiz direito médico. Então, hoje eu atuo na área do direito médico. Fiz direito penal, sou criminalista, por isso que estava ontem perguntando se vocês são PJ ou PF. Quem é pessoa física? Quem atua aqui como terapeuta enquanto pessoa física? Só pessoa física, pura, não tem nenhum PJ. Não tem? Não, pessoa física. 3 pessoas. Vocês sabem o risco que vocês correm? Quando você tem qualquer evento adverso, você causa um dano, seja ele um dano moral ou um dano físico para uma pessoa, você vai responder por este dano. Quando você é pessoa física, você responde com seus bens pessoais. Vai responder lá com o seu carro, não vai responder com a casa que você mora. Mas se você tiver com uma casa na praia, você responde com a casa na praia. Até, você entendeu? A indenização, ela alcança os seus bens pessoais. Por isso que é importante você ser PJ. Porque quando você é pessoa jurídica, você responde somente com o capital social. Por isso que eu estava questionando ontem, tá? Vamos lá, então. Começo aqui falando um pouquinho da sociedade. Por que a gente vive em sociedade? Por que você não vive sozinho? Se você é tão bom, você sabe tudo, você está seguro, então você vive sozinho. Por que eu estou trazendo essa questão da sociedade? Para que as pessoas entendam um pouquinho a importância de você se associar. Seja lá uma associação, seja lá
né? Você tem que estar sempre em grupo. Porque quando a gente está em grupo, o que acontece? Por que a gente vive em grupo? Quem consegue me dizer? Para quê? Mandurinha só não faz verão. Mas vamos pensar lá atrás, né? As pessoas se agruparam e começaram a ficar juntas. Por quê? Porque somente junto a gente consegue se desenvolver. E aí desenvolver no sentido amplo da palavra. Somente junto a gente consegue procriar, né? A gente consegue manter a sociedade. Somente junto a gente consegue a defesa. Tem lá um leão. Eu sou fraquinha, eu não consigo me defender deste leão. Mas será que se eu tiver em 10 eu não consigo? É mais fácil você se defender quando você está em grupo do que quando você está sozinho. Traz isso para a vida profissional de vocês. Um terapeuta sozinho, ele vai ter mais força para se defender? Ou se ele estiver junto a uma associação, a um sindicato, a um conselho de classe? Então, é neste sentido que eu trago a vida em sociedade. A gente vai estar em sociedade por uma questão de segurança, de desenvolvimento, de manutenção da vida mesmo, tá bom? Vocês conseguem entender isso? Ninguém quer estar sozinho, né? Tem um dito popular que o homem não nasceu para viver sozinho. Deixa eu ver se é aqui ou ali. Aqui. O sistema que a gente adota no Brasil é o SUS. E o SUS, gente, ele é maravilhoso. Quem já foi para fora do país aqui sabe, né? Para você ir para qualquer país, você tem que ter um seguro saúde, um seguro caro, ele não cobre isso, não cobre aquilo. O SUS cobre tudo. Cobre todos os tratamentos e todos os medicamentos. Então, o SUS é maravilhoso. Para dar conta disso, a composição do SUS ela é feita de que forma? Pelo Ministério da Saúde, pelos estados e municípios. Então, quando a gente fala em normas, quando a gente fala em lei, é tudo muito complexo. Porque a gente tem lá uma norma que é da União, a gente tem uma norma que é do estado, a gente tem uma norma que é do município. E, às vezes, as normas são divergentes, são conflitivas. Mas a gente atende os pacientes dentro dos princípios do SUS. Quais são os princípios do SUS? A universalidade. Nós somos o único país que basta você estar aqui. Você não precisa morar aqui, você não precisa ter nascido aqui, não. Eu estou passeando aqui, caí, quebrei uma perna e sou atendida. É só no Brasil que isso acontece, tá bom? É o princípio da universalidade. O princípio da equidade, que é aquele que você dá mais para quem tem menos, no sentido de equiparar. Então, você não tem que dar igual, você tem que dar de acordo com o que a pessoa precisa. E integralidade. O SUS trata todos os níveis de complexidade, né? Desde a atenção básica até a especialização. Separo sempre a participação social, porque a forma que a gente tem de controle é justamente a participação social. Então, a gente fala, está errado, a lei está errada, não sei o que está errado. A única forma que a gente tem de mudar isso é o controle social. Vou correr um pouquinho, tá, gente? Porque é muita coisa. Eu escrevi o livro da regulamentação da ozonioterapia. Então, pense, eu escrevi um livro falando de ozonioterapia e vou falar aqui de ozonioterapia em 5 minutos. Então, eu vou correr um pouquinho para que a gente possa depois ter espaço para a gente debater. A doutora Cristiane quer falar ali um negócio, a gente vai brigar um pouquinho. Bora lá. Quando a gente pensa em Brasil, a gente tem que pensar que nós somos o 5º maior em área territorial. E aí eu estou falando isso para a gente pensar na legislação. Nós temos estados com tamanho de países. E aí nós temos uma norma que vale para todos os estados, mas que tem aplicabilidade diferente em cada estado. Nós temos uma população enorme, nós somos o 7º maior em população. Então, é muita gente. Você fala assim, lá no Canadá é diferente, em Cuba é diferente. Cuba é referência para atenção básica, né? Mas Cuba é desse tamanhozinho, é um ovo. Para pensar na saúde da população, o SUS adotou o Programa de Saúde da Família. Eu sou da época que era Programa de Saúde da Família, gente, sou velha. Aí depois eles mudaram o nome, hoje se chama Estratégia. Por quê? Porque ele é muito mais amplo do que um programa, né? Não só em dimensão, mas em complexidade. Então, hoje nós temos a Estratégia de Saúde da Família, que é o antigo Programa de Saúde da Família, tá? E que atende de forma multidisciplinar. Por que eu trago isso aqui? Porque a gente tem que pensar na ozonioterapia. Aí hoje a gente tem uma resolução que diz que a ozonioterapia é privativa de médico. O médico vai chegar lá no fundão, onde ele não vai para atender normalmente? Não vai. Então, para dar conta dessa população
E desse tamanho de país, a gente adotou a estratégia de saúde da família com equipe multidisciplinar. E, gente, não tem como mudar. Tá? Não vai falar assim, isso aqui vai ser do médico. Não. A gente, daqui para frente, a saúde vai ser sempre multidisciplinar. E a gente atende dentro de protocolos. Tá? O protocolo é muito importante. Quando a gente pensar em segurança, como eu vou atuar com segurança para não ter eventos adversos evitáveis, a gente vai precisar sempre dos protocolos. Coloquei aqui o Paraná. Por que eu coloquei o Paraná, gente? Porque eu na cabeça não dá para guardar tudo, né? 399 municípios. São Paulo, a gente tem bastante também. E até o ano passado, a gente tinha práticas integrativas somente em 1/3 dos nossos municípios. Ontem estavam perguntando para a doutora qual a dificuldade de trazer as práticas integrativas para a área corporativista. E aí ela falou assim, é isso, é aquilo. Eu fiquei pensando, eu falei, gente, mas a dificuldade de trazer a ozonioterapia para esse setor está na dificuldade da gente aceitar a ozonioterapia. A ozonioterapia ela já está aceita pela população? A população aqui aceita... Vocês acham que a população já aceita a ozonioterapia? Não, gente. Quem aqui toma 3 remédios por dia? Levanta a mão, eu sei que vocês estão tomando até mais. A população toma 3, 4, 5 remédios por dia. Nós temos uma cultura extremamente médico-cêntrica e a gente vive naquela coisa, se vai na consulta, se ele não te passar 3 remédios, você fala, esse médico não é bom. Não tratou meu fígado, não tratou o rim, não tratou a azia. Então, assim, a gente está indo para buscar remédio. E aí, dentro dessa cultura que a gente busca o remédio, que a gente busca o exame, como que você vai falar assim, olha, hoje é remédio? Fecha o olho, acorda, agora é práticas integrativas. Então, não dá. Então, nesse sentido, a gente vai levar um tempo para aceitação e somente quando a gente for mudando essa cultura é que a gente vai conseguir efetivamente colocar as práticas integrativas de uma forma mais ampla. Mas nós estamos caminhando nesse sentido. São Paulo, até 2024, tinha 1/3 das nossas unidades básicas, nós temos mais de 450 unidades. 1/3 já tinha práticas integrativas. Hoje, 2025, nós estamos com 50%. Então, vocês percebem que é uma crescente. Estou no segundo slide ainda, hein? Doutor Rui falou lá da legislação, né? Quem aqui é advogado, gente? Cadê os colegas advogados? Oi, doutora. É uma briga, viu? Prática integrativa, e principalmente ozonioterapia, é uma briga. As pessoas falam assim, eu posso fazer porque a Constituição Federal me garante o direito. Realmente, está lá, o artigo 5º, inciso 13. É livre o exercício de qualquer trabalho. Só que as pessoas param ali na leitura, né? Eu posso fazer. Tem que ler a segunda parte da frase, gente, que diz assim, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. E aí, se a gente pegar por aqui, já fica difícil saber quem pode ou não fazer ozonioterapia. Quem pode? Porque aí a gente vai para a lei que regulamenta a ozonioterapia no Brasil. E ela fala profissional de saúde e de nível superior. Então, se a gente for pensar na lei, terapeuta não pode fazer ozonioterapia, tá, gente? Então, Tula, mas eu quero tanto ter ozonioterapia na minha clínica. Você vai ter junto a você um profissional da saúde que possa fazer. E qual profissional é melhor? Depende do que você quer fazer. Por quê? Depois a gente vai conversar um pouquinho mais à frente, mas tem aquela coisa do cada um no seu quadrado? Todos os profissionais da saúde podem fazer, cada um no seu quadrado. Pensando ainda em órgão regulamentatório, eu trouxe aqui para vocês essa imagem que mostra que nós temos o Ministério da Saúde, só para a gente pensar que, se a gente for ver numa questão hierárquica, existe um Ministério da Saúde que é o topo. A nossa lei que autoriza a ozonioterapia, ela vem de cima. E aí nós temos aqui embaixo uma resolução dizendo que não pode fazer, que é do Conselho. Será que a resolução do Conselho ela vai se sobrepor à lei? Será que a nota técnica 43 da Anvisa, que diz que os profissionais que não são dentistas e que utilizarem este aparelho vão estar incorrendo em infração sanitária. Vocês já viram isso? Às vezes a pessoa compra um aparelho e ela não lê. Ela não sabe
que qualquer profissional que não for da saúde e que estiver usando este aparelho, o fiscal da vigilância sanitária vai chegar lá e vai lacrar, como a gente já tem visto aqui. Então, Ministério da Saúde, Anvisa, que tem lá a nota técnica 43, Vigilância Sanitária. Eu fui na Vigilância Sanitária de São Paulo e falei, olha, eu posso mandar notificar você de que tem um erro na nota técnica? Ela falou, não é aqui não, vai lá na Anvisa. Eu falei, não, eu acho que eu posso vir aqui e dizer para você que você tem um problema. Porque é o seu fiscal da Vigilância Sanitária que está com um documento com erro, indo lá e fechando, lacrando. Ele vai lá e ele lacra o aparelho porque ele está munido de um documento errado. E aí ela falou, não, olhando por este lado, pode. Então, se a gente pensar, toda questão normativa ela tem sempre um lado. De que lado você está olhando? Aí o doutor Rui fala, é assim. Aí eu venho, não, é assado. Aí vem a outra doutora, não, é diferente. Por quê? Porque nós somos pessoas que estão fazendo interpretação da lei. E cada um faz a sua interpretação dentro do seu conhecimento, dentro do seu entendimento. E aí vai ganhar quem tiver o maior poder de puxar. Quem puxou para o lado, puxou para o lado, quem puxou melhor leva. E nem sempre quem leva é quem está certo, tá, gente? Conselho Federal, então, assim, trouxe aqui os conselhos, por quê? Quando a gente for falar um pouquinho à frente da ozonoterapia, a gente vai falar da competência dos conselhos, tá? Ainda em órgão. Essa parte é uma parte chatinha, mas a gente já vai para abrir. Falando ainda em regulamentação, Ministério da Saúde, Ministério do Trabalho, cadê a colega do Trabalho? Está ali atrás. Ministério da Educação. Quando a gente pensa em saúde, a gente tem que pensar num contexto todo, tá? Porque a gente vai falar em ozonoterapia. A gente vai regulamentar, Ministério da Saúde. Mas a gente não vai falar em capacitação? A gente não vai falar em educação continuada? Então, a gente está falando de educação. Aí, a gente está falando de educação. Vamos levar a ozonoterapia lá para o trabalho. Aí, a gente está falando do Ministério do Trabalho. Então, a gente tem que pensar que é um contexto todo. A gente não pode pensar de forma fragmentada. Ministério do Trabalho. Aí está lá, o Ministério do Trabalho ele regulamenta o trabalho no Brasil. É tudo igual? Não é. Serviço público é de um jeito, serviço privado é de outro. Então, a gente tem sempre as diferenças e a gente tem que avaliar cada caso, né? Regulamentação, deixa eu ver se tem alguma coisa aqui importante. Mesmo quando você é funcionário público, tem sempre aquelas diferenças, né? Até no funcionário público, a gente tem as classificações, e aí a gente tem normas específicas para cada situação. Isso aqui é importante, né? Eu trago não para que vocês compreendam tudo, mas para que vocês entendam que tem sempre algumas questões. Então, quando a gente vai pensar em regularizar, quando a gente vai pensar, a gente tem que sempre procurar um profissional. Quando vocês falarem, vou regularizar a minha clínica, o profissional que vocês têm que procurar é o Rui, não sou eu. Por quê? Porque ele é especialista nesta área. Eu não. Eu sou especialista no problema. Para frente, se deu errado, aí você vem para mim. Então, aqui, os conselhos. Estou trazendo os conselhos. Sei que grande parte de vocês não são profissionais da saúde, então vocês não têm conselhos. Mas trouxe aqui só para dizer que, quando a gente fala em conselho, a norma de um conselho, o limite de atuação dela é os profissionais desta categoria. Então, se a resolução é a resolução dos médicos, o alcance dela é somente os médicos. E aí, quando a resolução dos médicos diz que ozonoterapia é privativa de médico, o fiscal só pode usar esta norma, essa resolução, em relação aos médicos. Ele não pode ir numa clínica de enfermagem usando uma norma do Conselho de Medicina. Ele não pode ir numa clínica de farmácia usando o Conselho da Enfermagem. Quando ele for justificar qualquer coisa, ele tem que usar uma justificativa da sua categoria. Eu já tive situação em que o fiscal foi lá e lacrou o aparelho do enfermeiro. Aí ela falou, posso te contratar? Eu falei, olha, eu acho que você não precisa me contratar. Você paga só um café e fica tudo certo. Porque eu acredito que eu não vou precisar ajuizar uma ação. Eu vou só ligar lá na vigilância e falar para o colega, oi, colega, tudo bem? Aqui é a doutora Tula. Tem um cliente que está tentando me contratar, mas eu falei para ele que não precisa, porque eu ia só fazer uma conversa com você, porque eu entendo que foi uma ação equivocada. E aí expliquei para ele o que era, ele entendeu que estava errado,
E ele falou, não, doutora, a gente vai resolver. Então, às vezes, a gente só precisa dizer para o outro que está errado e não precisa chegar num processo. Tá? Alguém falou assim, vocês não são da saúde. Vocês entendem que terapeuta não é profissional da saúde? Todo mundo entende, né? Por quê? Porque a gente tem lá uma resolução que traz quem são os profissionais da saúde. Médico veterinário, ele foi reconhecido realmente enquanto profissional da saúde na época da Covid. Então, assim, essas coisas vão mudando, gente. Hoje, os terapeutas eles são profissionais de interesse da saúde. Futuramente, é claro que vocês vão ter que estar aqui, porque a gente vai mudando, né? A norma ela vai mudando, ela vai se adequando aos contextos sociais. Bem-estar, mas antigamente a gente dizia que saúde era ausência de enfermidade, né? Braço quebrado, perna quebrada. Hoje nós já entendemos que saúde é uma coisa mais ampla. Então, o bem-estar, ele faz parte da saúde. E aí a tendência é a gente realmente modificar essas normas de acordo com o contexto social. Estou quase chegando na ozonoterapia, hein? Então, fica claro que o terapeuta ele não é um profissional da saúde, ele é um profissional de interesse da saúde e é autorregulamentado, ele não tem um conselho. Então, isto te dá mais liberdade, mas também te dá uma insegurança jurídica, tá? É importante, então, estar associado, seja a um sindicato ou uma associação. Não estou fazendo defesa de nenhuma, só estou dizendo que a gente fica mais seguro quando a gente está em grupo, tá? Investir em formação profissional para evitar se vocês olharem, gente, a judicialização cresceu muito. Antigamente a gente tinha lá um número de processos, né? Hoje em dia fez assim um boom. Por quê? Com o Código de Defesa do Consumidor, as pessoas se entenderam enquanto consumidoras e entenderam que a prestação de serviço ela é passível de processo. Quando ela é inadequada, quando tem alguma irregularidade, na prestação de serviço, eles podem ajuizar ação e pedir indenização. Fala em indenização para o brasileiro. Os olhos dele fazem assim, ó, plim, 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 pisca, ele já vai, né? Ele fez qualquer coisinha, ele vai lá e diz, doutora, posso processar? Aí eu falo, não, vamos ver primeiro, né? Porque para processar você precisa ter alguns critérios. Então, investir em formação. Quanto mais capacitado o profissional tiver, ele tem mais chance de realmente ter êxito e uma menor chance de ter uma ação judicial contra ele. Capacitação e experiência profissional, gente. Experiência é tudo. Eu falo sempre que eu quero ter ao meu lado um profissional médico que tenha mais de 10 anos de formado, que eu acho que os primeiros 10 anos a gente está engatinhando, né, doutora? E esteja a menos de 10 de se aposentar. Porque eu acho que quando ele está muito perto da aposentadoria, às vezes ele não tem esse avanço tecnológico, ele não tem esse olhar que o jovem tem. Então, eu falo, eu quero um no meio. Práticas integrativas e complementares. O nome diz, né, complementar. Então, por ela ser complementar, o paciente precisa saber que isso aí está lá, que ele vai fazer essa terapia junto com tudo o que ele já faz. E aí, ontem o Dr. Rui falou do termo de consentimento. O termo de consentimento, gente, ele não pode ser geral. Ele precisa ser um termo de consentimento específico. Eu fiz um termo de consentimento, coloquei lá, práticas integrativas. Eu, enquanto advogada, vou dizer que meu cliente nem entendeu o que era isso. Então, você vai fazer um termo de consentimento para reiki. Reiki é isto, reiki pode dar tal consequência. Isso tem que estar muito claro no papel, para que a pessoa entenda. E em forma clara, termos leigo, evitar utilizar termos técnicos que as pessoas possam não compreender, tá bom? Eu vou fazer um termo de consentimento para ozonioterapia. Para ozonioterapia, em qual via? Não pode ser ozonioterapia. O termo de consentimento ele tem que falar se é ozonioterapia autoemo maior, autoemo menor. Tem que estar muito claro isso, tá? Os efeitos colaterais da via que você está fazendo. A doutora falou que ninguém pode fazer autoemo nem maior nem menor. Aí todo mundo ficou, ai, meu Deus, né? Realmente, se a gente for pensar, autoemo maior tem uma corrente que entende que não pode ser feito. Eu, particularmente, entendo que o que não está proibido de forma expressa pode ser feito. Como não há uma proibição expressa, entendo que a autoemo maior pode ser feita. Por quê? Na minha concepção, por médico, eu entendo como ato médico.
Por quê? Porque ela é um procedimento mais complexo e que precisa de um ambiente seguro. Então, você tem que dar conta daquele evento que pode acontecer. Ah, fiz um autoemo maior, o paciente parou. Você sabe qual é a distância da sua clínica para o hospital mais perto? Você tem meios para atender esse paciente minimamente, independente dele ter parado pelo ozônio ou porque ele já ia parar? Você não tem. Então, eu acredito, na minha concepção, que o ozônio, a prática integrativa da ozonioterapia, autoemo maior, é ato privativo de médico. Autoemo menor, ninguém pode fazer, gente. Ninguém pode fazer por quê? Porque a Anvisa não permite. Entendeu? A Anvisa proíbe a autoemo, independente de ter ozônio ou não. Eu brinco, sempre digo assim, você quer saber se o procedimento é da sua competência ou não? Esquece o ozônio. Tira o ozônio e pensa no procedimento. Retal, procedimento retal. Ele já era da sua competência antes de ter ozônio? Sim, a gente já fazia procedimento retal. Então, você coloca o ozônio no procedimento e ele continua sendo da sua competência. Não, o ozônio não era. Antes, a gente não fazia procedimento retal. Minha categoria não faz nada retal. Então, não é porque tem ozônio que ela passou a ser de competência da sua categoria. Deu para entender isso? Esse é um princípio bacana. Outra coisa, você tem que saber, meu conselho permite que eu faça. O seu conselho permite, legal. Você tem conhecimento para fazer? Tenho, meu conselho permite e eu tenho conhecimento. Aí você vai se fazer uma terceira pergunta. Eu devo fazer? Porque o que aquela luzinha falar para você não faz, não faça, gente. Porque aquela luzinha é o que realmente, né? Tem vezes que a gente fala assim, eu acordei com essa luzinha piscando. Faça sempre que a sua luzinha te orientar, que dá sempre certo. Eu atendi uma criança uma vez, e a criança tinha um problema, a luzinha falou para mim assim, olha para essa criança. Aí eu passei correndo, olhei para a criança, achei que a criança estava branca, eu sou enfermeira. Aí olhei para a criança e falei, tira a roupa, não sei o quê. Falei, mãe, essa criança está muito branca. Ainda brinquei com ela, falei, nossa, criança branca. Ela falou, mas meu marido é negrão, e ela é uma japonesa. Aí eu ainda brinquei, sou íntima dela, né? Eu falei, mas seu filho deveria estar no mínimo cor de burro quando foge. Ela, não sei o quê. Falei, tá bom. Na dúvida, vamos colher um exame de sangue? Por quê? Porque a mãe falava que não, mas eu achava que sim, e a Luz falou para colher o exame de sangue. A gente colheu o exame de sangue e a criança tinha uma doença rara. Ela precisou fazer recoleta desse exame, foi fazer recoleta no hospital e internou no mesmo dia. Eu falei, foi a Luizinha. Porque se essa criança passa comigo e morre em casa, eles iam dizer assim, morreu porque passou com a enfermeira. Não é porque ela já tinha uma condição que ia levar à morte. Então, sigam sempre a Luizinha, tá? Falta muito? Quanto tempo eu tenho? 15, olha, estou no tempo. Práticas integrativas, então, a gente tem pelo Ministério da Saúde 29 práticas integrativas. Cada prática integrativa, todas elas precisam ser graduadas? O profissional precisa ser graduado? Não. Então, não é toda prática integrativa que eu preciso ser graduado. Você vai ter que olhar se a prática integrativa que você quer exercer, qual é o requisito para esta prática integrativa que você quer fazer, tá bom? Ontem perguntaram, o aparelho, compra aparelho, não compra aparelho? Eu falei, terapeuta puro. E aí a gente entende terapeuta puro, aquele que é só terapeuta, tá? Não compra aparelho. Certo, gente? Você quer muito comprar. Então, na sua clínica, você é terapeuta e tem um profissional da saúde. Tudo bem? Por quê? Com o profissional da saúde vai dar tudo certo? Não, gente. Não. Com o profissional da saúde, você vai ter uma chance menor de dar errado. Tá bom? Por quê? Porque a gente tem uma briga normativa. A gente não conseguiu se entender ainda. Então, dentro dessa briga que a gente tem, ontem eu vim aqui, alguns de vocês não estavam mais, e falei assim, aqui no Sul é a caça às bruxas. Por quê? Porque a gente, em todos os estados, a gente está tendo o fiscal da vigilância sanitária que está indo lá e está lacrando aparelho. Isso está acontecendo em todos os estados. Mas aqui no Sul, até porque eu acho que o pessoal do Sul realmente eles têm um rigor maior, e isso não é ruim, tá? Para algumas coisas é bom, para outras coisas é ruim. Neste momento, para os terapeutas, está sendo ruim,
Porque essa fiscalização mais acirrada está levando eles a lacrarem aparelho e interditarem clínicas. Então, isso é ruim. Sindicato está dando conta? Não, não está dando, gente. E é porque o sindicato não é competente para isso? Não, não é. Ninguém está dando conta disso hoje. Por isso que a gente está brigando em conjunto. Está lá o Rui, mexe de um lado, eu vou, mexo do outro, o sindicato vai, mexe do outro. A gente está tentando resolver isso e a gente vai conseguir. Então é o momento de eu largar o sindicato? Você que sabe. Né? Pode sair do sindicato? Pode. Só que pensa naquela imagem do começo. Você vai ficar sozinho? Né? Você vai perder os benefícios que o sindicato tem e ainda vai estar sozinho numa briga. Quando o sindicato ajuiza alguma ação, né, ou qualquer associação ajuiza alguma ação, ela ajuiza ação para as pessoas que são filiadas. Então, você vai deixar de ter algum benefício. Mas cada um sabe e tem que pensar, né, neste momento o que é melhor para você. Talvez nesse momento seja melhor sair, depois no outro momento seja melhor voltar. Então, as pessoas vão estar sempre entrando e saindo. Práticas integrativas. Em relação ao aparelho, qual que era a pergunta do aparelho, amiga? Regularização. Ontem, a Roseli falou assim, as empresas têm obrigação de te dizer que o aparelho não tem registro ou que ele tem registro na odontologia. Aí eu vou dizer, esses profissionais da saúde não sabem ler, não é? Está escrito lá, gente. Então, a obrigação, a responsabilidade, ela é das duas partes, tá? Ela é da empresa, a empresa tem sim que informar, mas ela também é do profissional. Porque quando o profissional vai comprar alguma coisa, você sabe o que você quer comprar. Eu vou lá e eu digo, olha, eu quero tal coisa, eu quero um carro com 2 rodas, com não sei o que, tal cor, tal não sei o que, quero essa especificidade. Então, quando a gente, enquanto profissional da saúde, vai adquirir alguma coisa, a gente tem que ter conhecimento do que a gente quer. Você pede certinho. E as empresas, eu não defendo nenhuma empresa, tá, gente? As empresas já brigaram muito, sim, para a regulamentação da ozonioterapia. Até o mês passado, os médicos diziam que a ozonioterapia ia matar. Vocês lembram? Saiu uma reportagem no Fantástico, todo mundo vai morrer. E o povo, quando ele ia para lá, vai morrer? Gente, ele não escuta mais nada. Ele só escutou, vai morrer. Ele lembra que ele tinha consulta marcada para amanhã, ele já corre e desmarca. Foi isso que aconteceu. Então, a gente dormiu um dia, ozonioterapia vai morrer, vai matar, todo mundo vai morrer. Abre os olhos, no outro dia os médicos falaram, olha, agora não vai matar mais, o ozônio é bom para tratamento de feridas, e bom, mostrou ali para mim que tem 5 minutos. Bom para o tratamento de feridas e para as dores osteomusculares, e colocaram mais que isso, eles colocaram que é privativo de médico. Eu vou passar 5 minutos, você passou 5 minutos do meu tempo. Regularização, certificação e credenciamento. Então, regulamentação são as regras, aquela coisa que vai normatizar, né? Certificação, então você tem que fazer um curso numa boa escola. Não adianta você falar, eu estou capacitado. Fiz o curso ali naquela escola ali, não tem nada, não tem nome, não tem equipamento, não tem nada. A pessoa acordou, entendeu que é especialista e saiu dando curso. Então, você tem que se certificar por uma boa escola. Tá? Os cursos que não são pós-graduações, os cursos... Me ajuda aqui a palavra? Isso. Os cursos livres, eles não precisam estar vinculados a uma faculdade. Tá? Você pode fazer um curso livre de habilitação por uma boa escola. Mas esta boa escola precisa realmente ter uma idoneidade, ser uma escola que tem profissionais que são capacitados, tá bom? Para poder fazer essa certificação. Isso eu estou dizendo para a ozonioterapia, tá? Para as outras coisas, pode ter algum curso que precise de uma certificação com um órgão que seja certificado no MEC, mas, de um modo geral, não precisa. Credenciamento, então, você tem lá os órgãos onde você tem os profissionais que são certificados e que estão relacionados neste lugar. Então, você tem instituições que agregam profissionais que são certificados. Atuar na saúde com segurança, então eu digo lá, eu trago aquela parte, cada um no seu quadrado, eu já havia dito isso. Então, cada um no seu quadrado é aquela coisa que eu falei, você tem que ver se o seu conselho permite que você faça, se você tem capacitação para fazer, você foi lá, fez um curso, está apto a fazer, tem segurança para fazer, e aí você faz. E vê a Luizinha também, se a Luizinha mandou fazer. Se a Luizinha falar que não, não faça. Isso é muito importante, tá, gente? Conhecimento, habilidade,
e atualização. A pessoa tem que sempre se atualizar. Oi. Deixa eu fazer uma pergunta. Pode fazer. Um adendo naquilo que você estava falando com relação à pergunta da doutora. É obrigatório ter o selo do MEC. Não, existem muitas faculdades por aí, entendeu? Que estão dizendo que muitas escolas que estão dizendo que o aluno, que aquele curso é certificado pelo MEC. Para que aquele curso esteja certificado pelo MEC, tá? Ele tem que estar dentro do cadastro, tá, do MEC. O que acontece? Tem algumas faculdades, universidades que eles sobem para a plataforma dele aqueles cursos regulamentados. Mas aí tem uma validade maior. Agora, o que tem que ter nos cursos, que eu vejo muita falha hoje? É a origem. Aquele curso foi feito aonde? Por quem? Qual o endereço? Porque é muito simples, eu chego lá e eu monto um curso, eu dou curso no Brasil todo, nessa área aí, sempre com um profissional da saúde daquela área. Aí eu chego, faço um curso, aí pego o certificado, coloco lá, esse aluno fez 180 horas, não sei o quê, lá embaixo eu coloco o meu nome, Roseli de Fátima Gonçalves. Quem é Roseli de Fátima Gonçalves? Aonde que se encontra? Quando eu chego lá na prefeitura para te dar um alvará, a prefeitura não aceita, porque não tem uma origem. Então, isso é uma das coisas que precisa, quem ministra curso, não é só eu vou dar um curso, é a qualificação para dar um curso, né? E também ele colocar da onde que vem aquele certificado. Se vem de uma faculdade, se vem de um curso livre, se vem de um curso técnico, mas ele tem que ter uma origem. Sim. É o que eu falei, né? Você não pode fazer um curso num espaço ruim. Então, você tem que fazer um curso numa boa escola e numa escola que seja idônea. Tudo isso aqui eu já falei de todos esses itens. A única coisa que eu acho que eu não falei é do estabelecimento de fluxo de urgência e emergência, tá? Eu acho que quando você tem uma clínica, você tem que sempre pensar que pode acontecer alguma intercorrência. E colocar na sua cabeça, se acontecer uma intercorrência, o que eu vou fazer? Se isso estiver no papel, é melhor ainda, tá? Então, estabeleça fluxo de urgência e emergência. O Rui ontem falou assim, tenha isso, tem aquilo outro. Ele falou que era para ter... ele falou que era para fazer alguma coisa em relação à esterilização. A gente não vai, para algumas coisas, ter esterilização, mas a gente tem equipamentos. Então, por exemplo, você tem que ter lá quando que você calibrou esse equipamento. E o fiscal da vigilância... Às vezes ele acorda num bom humor. Ele acordou e falou, está feliz. Tudo que ele chegar lá e que você falar que está errado na sua clínica, ele vai corrigindo. Oi, amigo, vamos corrigir isso. Oi, amigo, vamos corrigir aquilo. Agora, tem o dia que ele acorda da pá virada. Aí ele acordou da pá virada, chegou na sua clínica, ele falou assim, tem protocolo? Você fala, não tem. Ele já ficou azedo. Aí você fala, tem tal coisa? Não tem. A próxima coisa que você falar que não tem, ele já está pronto para lacrar. Então, ele vai sair lacrando os aparelhos, ele vai sair... Você entendeu? Então, quanto mais certinho você tiver, coloque lá todos os certificados numa pasta, os protocolos na outra pasta. Tem essas coisas bem certinhas que ele fica feliz. Aí, quando ele achar uma coisa errada, ele vai falar assim, isso aqui está errado, mas é só você resolver, tá bom? O sofá não está muito adequado, eu vou voltar daqui uns 3 meses. Tenta trocar esse sofá. Olha como ele falou diferente, educadinho, porque ele está bem. Agora, se você apresentar tudo errado, nossa, quando chegar numa coisa pequena, ele vai ter um rigor muito maior. O mês passado, a gente fez na Alesp, né, na Assembleia Legislativa do Estado, uma reunião para discutir ozonioterapia, e aí a gente montou um grupo técnico. Então, a gente tem um grupo técnico e todos os processos de ozonioterapia, tudo que for em relação à ozonioterapia que passar pela Alesp, vai passar pela gente. Aí, este grupo técnico ele tem médicos, enfermeiras, fisioterapeutas, todos os conselhos. Né? Então, a gente acredita que a gente consiga, com esse grupo técnico, fazer a implantação da ozonioterapia no estado de São Paulo. E aí, depois, a gente acha que, se o estado de São Paulo fizer, os outros vão seguindo a mesma lógica, tá bom? Ela está falando para eu citar o Tratado de Madrid.
O Tratado de Madrid, ele é uma referência, né? Eu falei dos protocolos, mas não é só ter protocolos, você tem que seguir, para você fazer os seus protocolos, você tem que seguir um instrumento norteador. O Tratado de Madrid, ele é um instrumento que eu considero um bom instrumento. Ele está na 4ª edição, então a gente está pensando que existem pessoas que estudam isso e que estão fazendo essa atualização. Eu estive em junho agora lá na Espanha, onde foi a atualização do Tratado de Madrid, fazendo o lançamento da 2ª edição do meu livro, porque eu juntei, casei as duas coisas e fui para lá. Tula, tem que ser o Tratado de Madrid? Não. Se você tiver um outro instrumento norteador, você pode utilizar. Mas você não pode dizer, eu faço ozonioterapia com base aqui no cálculo que eu fiz na cabeça. Cálculo de cabeça não dá certo, gente. Por quê? Porque quando te perguntarem, deu problema, você vai ter que ter uma justificativa. Você pode até adequar. Você diz, olha, eu uso o Tratado de Madrid e eu adequei ao meu paciente. Mas você precisa ter um instrumento norteador e o Tratado de Madrid é um bom instrumento norteador. Tá? Não estou dizendo que tenha que ser este, mas estou dizendo que eu utilizo este e que este é um bom instrumento. Mais alguma coisa, doutora? Mas, inclusive, ele tem um capítulo só sobre intercorrências, como proceder nas intercorrências. Só para finalizar, uma coisa que eu ia falar ontem, porque ontem eu fiquei assim, gente, vou interromper os colegas, vou interromper o colega e não interromper. Quando eu falei ontem que existe uma relação, uma lista, onde você tem os produtos que precisam de registro e os produtos que precisam só de notificação da Anvisa, dentro do que a gente utiliza, o aparelho de hidrozonioterapia, ele é um aparelho que não precisa de registro, tá? Então, ele é um aparelho... Por que ele não precisa de registro? Porque ele é como se fosse o chuveiro. O seu chuveiro tem registro na Anvisa? Não. Então, você vai lavar os pés. Quando a gente fala assim, eu estou utilizando esse aparelho para terapia, para tratamento, aí o povo pode até pensar em registro. Mas quando você usa esse aparelho para melhorar a qualidade que você usa para tratar, lavar os pés e tudo mais, você não precisa ter registro. Tá? Então, este é um dos aparelhos que não tem registro. Todos os outros aparelhos de ozonioterapia têm registro para odontologia, mas podem ser utilizados por todos os profissionais da saúde, porque, como eu disse ontem, é prerrogativa do profissional a indicação terapêutica, o uso do aparelho. Ficou claro? Gente, muito obrigada, era isso que eu tinha para falar. Deixei aqui os meus contatos. Amiga, me dá 2 minutos para se alguém tiver alguma pergunta. 2 minutos. Alguém tem alguma pergunta, gente? Pode. Venha. Te dou o microfone. A palavra é sua. Gente, eu acho que nós, terapeutas holísticos, nós temos uma intuição muito grande. E a gente tem a ozonioterapia gratuita todas as vezes que chove. E a doutora colocou lá, né? Gratidão significa que a energia recebida do ser deve ser devolvida. O universo dá de presente para a gente cada vez que chove. O que é que você faz na sua casa quando chove? Fecha a janela. Como que vocês, ou seja, como nós, terapeutas, vamos querer a regulamentação de uma terapia se nós não deixamos esse ser quântico entrar dentro da nossa casa? Então, como é que a gente vai regularizar isso? Vamos fazer uma campanha para que as pessoas abram a janela das suas casas quando chover e que a ozonioterapia faça parte da nossa vida. Ele é um ser quântico. Ele não é o que mata. Quem mata é a desinformação do médico. Olha, gente, já aprendi. Quando chover agora, vou abrir a janela. Vou abrir, amiga. Vou. É que às vezes vem uma ventania, amiga. Vem um negócio. Alguma pergunta? Oi? Sim. Desculpa, não entendi. Se a integrativa e a ciência são holísticos?
Eu acredito, na minha compreensão, que sim. Porque a prática integrativa ela é alguma coisa da natureza do ser humano. E a ciência também. Existem algumas terapias que você tem comprovação científica. Outras, você age por evidência. A ozonioterapia, a gente tem estudos, mas dentro da área acadêmica, a gente fala que você tem poucos estudos padrão ouro. Mas nós estamos em pleno século XX. O fato de nós termos poucos estudos padrão ouro no Brasil não justifica que você não aceite os estudos padrão ouro de outros países. Então, se a gente for pensar por isso, tudo que a gente não tiver comprovação científica dentro de padrão ouro, porque aí a gente está dizendo meta-análise, a gente está falando de estudo duplo cego randomizado e tudo mais. Tudo que a gente não tiver no nosso país, a gente tem que aceitar o que é de fora. Então, vendo por esse lado, eu acredito que tudo tenha essa parte da ciência. O que a gente não conseguiu comprovar ainda é só estudar, né, gente? Porque as coisas que são empíricas, elas eram empíricas e elas se tornaram científicas. A gente precisou estudar para ter estudos. E, para isso, depende de cada um de nós. Cada pessoa tem que fazer estudo para que o que não tem ainda uma comprovação científica passe a ter. Eu acho que é isso. É isso? Muito obrigada, doutora Tula. Foi, com certeza, dúvida? Bem esclarecedora, Não? né? Ó, a Roseli está palestra. cortando meu tempo. Obrigada, amiga. Obrigada. Poderia deixar a tarde inteira falando. Gente, Né, os gente? contatos Ela tem estão tanto aí, estou à conteúdo, disposição. né? A gente queria ela para sempre, Estou à né? disposição. Mas muito obrigada. Ela vai estar à disposição ali também no saguão, se alguém quiser conversar com ela, fazer alguma pergunta. Muito Agora é almoçar, obrigada. né?